Bom, hoje a gente vai mergulhar numa obra que é bem singular e com uma influência enorme no espiritismo brasileiro. Um livro que não se apresenta como uma tese, sabe? Mas sim como uma coleção de correspondências muito especiais. Cartas do Coração. E a análise já começa com uma pergunta que, na verdade, é o coração dessa obra. E se fosse possível receber notícias de quem já partiu? E se o amor, a saudade, se tudo isso pudesse se transformar em palavras, atravessando aquela barreira entre os mundos, essa é a premissa que torna este livro tão cativante. Certo, vamos fundo nisso. A origem do livro é explicada logo de cara no prefácio pela entidade espiritual Emmanuel. Ele descreve a obra como um conjunto de mensagens que vêm, olha só, do correio de outras esferas. Não são ensaios teóricos, não, são cartas psicografadas, cheias de emoção e ensinamentos diretos. E isso nos leva direto para a primeira parte da nossa análise. A obra, que foi compilada por Francisco Cândido Xavier, se apresenta exatamente assim, como uma coleção de correspondências do mundo espiritual. Uma espécie de elo de comunicação direta, com o objetivo de trazer consolo, esclarecimento e, acima de tudo, esperança. O conteúdo dessas cartas é incrivelmente humano. A gente encontra mensagens de mães transbordando de saudade, palavras de trabalhadores para antigos colegas, sabe? Bilhetes de puro encorajamento, apelos à paz interior. E o ponto crucial é que o propósito disso tudo era profundamente nobre. Toda a renda seria convertida em auxílio material para os necessitados. Vamos avançar um pouco para ver como essa filosofia se aprofunda. Um dos temas centrais do livro aborda uma questão que é universal, o sofrimento. Só que aqui, a dor não é vista como um castigo. Pelo contrário, é vista como uma ferramenta essencial na escola da alma. O que é realmente interessante aqui é o contraste de perspectivas. É gritante. Enquanto a visão comum trata o sofrimento como algo a ser evitado a qualquer custo, o livro, através de autores espirituais como Adelaide Coutinho, redefine completamente essa ideia. A dificuldade se torna uma abençoada oportunidade de iluminação. A dor não é escuridão, mas sim a nossa própria luz. E a luta não é um fracasso, é a ferramenta que nos aprimora. E essa citação ilustra o ponto de uma forma brilhante. A Adelaide Coutinho usa uma metáfora poderosa. Assim como o ferro bruto precisa do fogo para ser moldado, para ser purificado, a alma humana precisa da luta para superar suas imperfeições. É uma visão que transforma a dificuldade em um processo valioso. Então, se a luta é a forja que purifica, qual seria a ação que permite o crescimento? O livro é unânime nisso. O tema mais consistente é que o serviço ao próximo é o principal caminho para a evolução espiritual. Para entender isso, a gente precisa redefinir a palavra caridade. No livro, ela vai muito além de dar uma esmola. Caridade é amor em ação. É a fraternidade no dia a dia, a tolerância com as falhas dos outros e, acima de tudo, o serviço desinteressado, aquela disposição de ajudar sem esperar nada em troca. Emmanuel resume aqui uma lei espiritual que é fundamental. Não se trata de uma troca comercial, mas sim de um princípio universal. A energia que a gente emite através do serviço genuíno, ela retorna. Ao dar simpatia, se recebe amizade. Ao dar cooperação, se recebe auxílio. É um fluxo constante. E como colocar isso em prática? André Luiz oferece um guia bem direto. E a lógica é interessante. A ajuda eficaz começa dentro de nós mesmos. Evitar discussões que não levam a nada. Focar no próprio trabalho. Cooperar sem exigir. Encarar os problemas como lições e agir sem medo. É uma disciplina interna que acaba se refletindo no serviço externo. Isso nos leva, naturalmente, a uma reavaliação do que realmente importa. As cartas nos lembram, o tempo todo, da natureza passageira dos bens materiais, em contraste com o valor eterno das qualidades da alma. Este quadro aqui deixa a mensagem muito clara. De um lado, as fantasias douradas, o egoísmo, a riqueza acumulada, o status, coisas que, segundo os autores, não levamos conosco. Do outro, os tesouros que são eternos, humildade, compreensão, o serviço, o amor, o perdão. A proposta é uma inversão completa de valores. E essa reflexão, vinda de um espírito que já fez a travessia, é especialmente tocante. Antenor Amorim afirma que a verdadeira fortuna não está no que se acumula, mas na consagração da alma a um propósito maior. É a visão de quem já pode enxergar com clareza o que realmente permanece. E a gente chega então à mensagem central, ao propósito final de todas essas cartas. Mais do que qualquer outra coisa,
A obra busca oferecer conforto e uma profunda esperança ao afirmar com todas as letras a continuidade da vida. O ponto crucial é este. Todas essas mensagens, de diferentes autores e em diferentes tons, formam um coro. E a música que esse coro canta é a da imortalidade do amor. Os laços de afeto, a consciência individual, as memórias, nada disso se perde. A morte é vista como uma passagem, não como um fim. A mensagem de Aparecida é simples, mas resume o sentimento do livro. A fé, aqui, não é interpretada como uma crença passiva, mas como um acompanhamento ativo que se traduz em uma esperança inabalável, mesmo diante das maiores dores, como a da separação. Em suma, a perspectiva que o livro oferece é a de que a nossa vida na Terra, por mais longa que pareça, é apenas um dia na eternidade. Um dia curto, mas imensamente importante, porque é aqui, através das nossas escolhas e ações, que se constrói o nosso futuro espiritual, o nosso verdadeiro. E para encerrar essa análise, o livro nos deixa com uma reflexão que é inevitável, virando a premissa para nós. Se fosse possível enviar uma carta atravessando qualquer fronteira, que mensagem o nosso coração enviaria hoje? Uma pergunta que nos convida a pensar no que realmente valorizamos e no legado que se está construindo a cada dia.